Bom dia você, meu irmão, minha irmã. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa te abençoar sempre na sua vida, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. E que o Espírito Santo do Senhor possa nos confortar, nos orientar poderosamente em nome de Jesus. Todos vocês, todos os dias, quando vê essa mensagem, ou quem sabe hoje é pela primeira vez, a grandeza, a bondade, a misericórdia do Senhor vai fazer grande diferença na sua vida. Amém? Mas antes eu peço para você não esquecer do nosso canal, escrever, aliás, do nosso canal do Pastor Antônio Cosme, do YouTube, Instagram, Facebook. Escreva, dá o sininho, dá o like e compartilhar essa mensagem. Não paga nada, meu irmão, e nos ajuda tanto. E eu te agradeço. Quando vezes você inscrever no nosso canal e dar o sininho, verdadeiramente eu te agradeço. E todos vocês que já inscreveram no nosso canal, eu te agradeço em nome de Jesus. Que todos vocês não esqueçam de dar o like. Que quando você dá o like, não vai pagar nada e além vai ajudar bastante a mensagem em todos os lugares, em nome de Jesus. E compartilhar essa mensagem em outras pessoas que você ama, em nome de Jesus. Ou até mesmo amigos, pessoas que você nem conhece. Mas Deus sabe o porquê. Você pode mandar pelo menos 5 mensagens, pessoas diferentes, através do WhatsApp, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, hoje Deus vai falar sobre fortalecimento. E todos nós precisamos nos fortalecer na vida física, na vida espiritual, na vida familiar. E nessa semana, nós estamos sempre falando sobre o fortalecimento, em nome de Jesus. Eu gostaria para você agora, nessa mensagem, que Deus vai trazer agora essa mensagem, mas não esqueça, no final vamos fazer a oração. Que sempre vai ter aqui a mensagem e a oração. Porque o propósito principal é orar e a pregação, que é a palavra do Senhor que cura, que nos fortalece, em nome de Jesus. Amém? Então vem para nós aqui no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 50. Deus vai falar poderosamente agora, dizendo, versículo 50, 41, 50. E nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. E o segundo, no versículo 52, diz assim, e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, eu sei que 99% dessas pessoas conhecem a história de José. José do Egito, José, filho de Jacó. É o início da vida dele. Ele era um homem, era um jovem, né? Um adolescente. O pai dele amava muito. Mas os seus 10 irmãos não gostavam dele, eles tinham muito ciúme contra José por causa da ciúme do pai, Jacó. E a história é muito longa, mas eu não vou falar sobre a história completa de José. Mas Deus falou hoje a falar poderosamente no filho de José, que as bênçãos do Senhor possam nos profetizar de bênção na sua vida, em nome de Jesus. Mas o José, ele viveu um momento de grande aflição, de uma grande luta. José, os 2 irmãos, jogou ele na cisterna. Ele depois queria se juntar, queria matá-los, deixar lá.
Depois tiraram um dos seus irmãos mais velhos, tirou da cisterna, vendeu para as pessoas estrangeiras do Egito, levou na terra de Potifar, e lá ele foi escravizado. José, isso um jovem, foi tentando, querendo levar do erro, através da esposa do Potifar. Deus poderosamente na vida dele, o tempo todo, Deus estava com José. E as coisas que aconteceram, tudo que acontecia na vida de José era nas grandes lutas. Mas Deus estava já sempre com ele. Que ele colocou ele na prisão. Depois do palácio, foi para preso por causa da esposa do Potifar. E lá dentro na cadeia, as pessoas que Deus prosperava na vida do José em todos os lugares. E ela apareceu lá o padeiro e o pessoal do negócio de porqueiro, que pessoas que estavam lá presos também. Deus, José profetizou, um que ia ser morto, outro ia para o palácio do rei. E ele falou que pedir para ele que fosse lá pedir, quando ele sair de lá preso, sair do prisão, que lembrasse de José. Mas todos, um foram mortos e o outro esqueceram de José. E essas coisas foram acontecendo de tal maneira que Deus foi levar no José para profetizar, mudar o sonho do rei, do faraó. E José fazia tudo que era correto à vontade de Deus e os seus superiores. José, sempre um homem dependendo de Deus em todo o tempo. Mas aqui nós não vamos falar sobre a história por completo da vida de José. Deus falando hoje, quando José se tornou o homem mais importante do Egito, ele se tornou o segundo homem naquele país do Egito. O faraó era o primeiro, e o segundo, o mais importante, é José. Porque Deus estava prosperando na vida de José em todas as áreas. Meu irmão, todas as pessoas passam grande dificuldade, grande aflições, grande desespero, injustiça, coisa que não é correta aos olhos humanos. Mas Deus sabe o porquê. Se você é um homem fiel ao Senhor, você é uma pessoa, uma mulher que depende do Senhor, Ele te leva sempre passando as provações, se você é capaz de suportar em todos os lugares da sua vida. E José, ele era um homem perfeito aos olhos do Senhor e obediente. Meu irmão, na sua vida, todos nós temos as nossas lutas. Todos nós temos as dificuldades. Em todos os lugares. Mas não deixe você desistir da sua sinceridade com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus, Ele sonda a nossa vida em todo momento, meu irmão. Se você precisar achar que você está sozinho, não. O Senhor está com você. Na dor, no desespero, na angústia, Deus está com você. Nessa mensagem, meu irmão, sempre a palavra do Senhor vai falando no seu coração sobre a sinceridade. Deus já conhecendo a história de José. E a palavra do Senhor dizendo aqui no livro de Número,
23:19. Deus dando um exemplo que ele cuida aquele que ama. E Deus dizendo assim: Deus não é homem para que minta. Se Deus prometeu que as bênçãos do Senhor e vai acontecer na sua vida, não importa todas as lutas que você está passando, mas vai chegar no momento que Deus vai te dar grande vitória na sua vida. Essa palavra dizendo ainda, número 23:19, continuando, dizendo: nem filhos de homem para que se arrependa. E porventura direi eu, e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Deus está falando, tudo que falar, que prometeu, vai acontecer. Meu irmão, eu não sei qual que é a sua luta que está passando na sua vida, ou na sua casa, ou onde que você estiver, nos hospitais, nos asilos, na tristeza, na enfermidade. Deus tem propósito, por que Ele está falando? Para você se avaliar o seu caráter. Um homem, uma mulher, um caráter diante do Senhor. Fortalecimento. No momento Deus está falando sobre a vida que a de nós tem que ter fortalecimento na presença do Senhor. Não fortalecimento no dinheiro, fortalecimento das riquezas materiais, o fortalecimento da cultura, sem ser fortalecimento no Senhor em todo instante. E a palavra que Deus está falando, meu irmão, porque nós sabemos que o poder do Senhor é tremendo. Veja bem aqui, falando aqui, ó, as grandes lutas, grandes desespero que aconteceram com José. Mas quando José conheceu que Deus sempre estava com ele, e Deus permitiu que José, quando se tornou governador do Egito, o próprio faraó, deu a esposa para ele, deu um anel e toda a autoridade naquele país. Ninguém era mais importante do que ele, exceto o faraó. Porque ele foi um homem correto diante do Senhor, obediente. Se você está passando as suas lutas, na sua vida, do seu filho, a sua parentela, não desista. À vontade, às vezes, as pessoas querem desistir, mas não desista, porque Deus vai te dar oportunidade de fortalecer com grande vitória, grande conquista no propósito, no seu coração. Mas como eu falei para você, no livro de Gênesis 41, versículo, sobre os dois filhos de José. No versículo 51, quando o primeiro filho de José, dizendo, ele chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Todas as coisas que foi ruim na vida de José, foi para esquecer, apagar, não quer lembrar. Isso é um propósito dele, José? Não, Deus estava com ele, porque ele estava num momento de melhor. Ele estava governador do Egito. Ele não era mais na sua terra, na sua região, no seu país. Mas Deus estava com José. Então ele disse, falando, repetindo de novo, que Deus me fez crescer na terra. Não minto. É o versículo 51. E José, nome de primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Todas as coisas. Esquece, apaga. Você lembrou? José sabia tantas coisas que aconteceram ruins na vida dele.
Mas ele está vivendo bem agora. Deus mudou a sua história. Não vai você voltar para trás, murmurar, reclamar, criticar, julgar as coisas que já aconteceram no seu passado. E para você, meu irmão, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, de hoje para trás, que as muitas mágoas, toda tristeza, ou algum sofrimento, dor, traição, todas as coisas que não foi correto. Mas hoje Deus quer mudar a sua direção de vida. Que a palavra do Senhor está dizendo, a parte B do versículo 51, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, querer esquecer para tudo que passou, o sofrimento dos meus irmãos, todos no palácio do Potifar, todos os lugares que ele passou, o sofrimento que ele passou, foi preso nas cadeias, nos lugares difíceis. Não, apagou, não lembra mais disso. Eu não sei qual que é a sua situação que você está passando no passado. Não quero saber. Você também apaga no esquecimento. Deus quer falar a você a partir de agora com palavras poderosas de vitória na sua vida. A palavra dizendo na parte 2, de 52, dizendo sobre o segundo filho, que ele dizendo, então, e o nome do segundo chamou Efraim. O que significa o Efraim? Está dizendo, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Muitas vezes, você está crescendo, prosperando, apesar das grandes aflições que aconteceram no passado. José estava afastado, não lembrava mais onde é que estava o seu pai. Não sabia se estava vivo, se estava morto. Ele não tinha mais contato com seus irmãos, porque apesar que todos eles foram, traíram ele, mas ele colocou tudo no esquecimento. Uma nova vida. José tem, naquele momento, a sua esposa, seus filhos, a sua responsabilidade, a sua autoridade. Deus colocou na vida dele. Deus quer que seja fazer para você fortalecer, prosperar, te orientar, abençoar em todas as áreas da sua vida, mas não olha coisa para trás. Deus quer saber a sua vida agora, em diante. Em nome de Jesus, se você tem fé, vamos permanecer todos os dias na presença do Senhor. Eu gostaria que você leia aqui também, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Olha que Deus está falando poderosamente na sua vida. Vale a pena você seja um homem, seja você uma mulher. Você está dependendo do Senhor. Isso é um conselho que Deus está falando na sua vida, dizendo agora. Em Romanos 12, versículo 2, dizendo assim: e não vos conformei com este mundo. Não adianta, meu irmão. Não conformei com as coisas desse mundo. As coisas ruins que já aconteceram na sua vida. Foi mágoa, todo sofrimento, desespero. São coisas do mundo. Mas a palavra está dizendo para você, dizendo assim, e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela palavra, pela renovação. Então, nós temos que transformar a sua vida. Daquilo que você passou, o sofrimento. Não, você já está transformado. Você não quer mais nem lembrar do que aconteceu. É que Deus quer uma sua vitória a partir de agora. E a palavra diz, não transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Não adianta você ficar pensando no passado. Deus está com você agora e sempre. Não olha. Todas as vezes que as coisas que você passou, você fica com mágoa, chateações, ressentimento. Então, meu irmão, assim como Deus falou poderosamente de José, eu creio absolutamente Deus está falando sobre José. Quando nasceu o primeiro filho ele disse assim, colocou no esquecimento, o nome dele é Manassés, colocou no esquecimento. Foi muito forte dessa mensagem, esse nome. Porque ele sabia que as coisas que aconteciam no coração, no sofrimento de José foram muito grandes. Mas ele colocou no esquecimento. E na sua vida não é diferente, meu filho, minha filha de Deus. Tudo que já aconteceu, que não foi bom na sua vida, coloca no esquecimento. Transforma-se. Mas a palavra dizemos, o segundo filho dizendo, e o nome de segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus que está com você, a sua aflição, as coisas que aconteceram no passado. Hoje você está vivendo a sua vida na presença do Senhor. Você está com a sua família. Deus está você, não teu sentimento, sofrimento que estava no passado, mas não. Sofrer as coisas ruins é sofrer duas vezes. E neste momento, meu filho, minha filha, o poder de Deus quer que você seja um homem, um grande vencedor. Fortalecer a sua vida, a tua alma, o teu espírito, em nome de Jesus. E neste momento, meu irmão, eu peço para você, quando Deus tá falando com você, dá crédito. E quando você dando crédito, obedeça. Obedeça. Porque muitas vezes as pessoas querem só falar e pedir a Deus do seu jeito. Mas Deus quer falar de maneira direta, simples, mas direta no seu coração. E você possa viver, conviver, segundo a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Eu peço para você duas vezes, de novo, um versículo, em Romanos 12, que acabei de falar, sabe, você grifar no seu coração, que Deus está te falando. E não vos conformei com este mundo. Não adianta, meu irmão. Sempre o mundo existe, vai ter contenda, vai ter briga, traição. Mas Deus está dizendo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento diante de Deus. É isso que Deus quer que você sabe? Viver uma vida espiritual, familiar, que Deus te abençoe grandemente. Deus abençoando ainda nessa mensagem, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São tremenda, meu irmão. E que o poder de Deus quer que você seja um grande abençoado, grande prosperidade na sua vida. E esse fortalecimento que Deus está falando no seu coração, coloca no esquecimento. Hoje é um grande vencedor, apesar que já passaram as suas aflições, mas você hoje é um grande vencedor. Você, seu filho, suas famílias, os seus projetos, as suas realizações, em nome de Jesus. Amém? Essa mensagem que Deus está falando no coração, na vida de cada um de você, meu irmão, minha irmã. Eu espero que a tua graça, a bondade, a misericórdia, ou seja, cada dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria, meu irmão, que cada dia as mensagens eram para poder tocar no seu coração. Mas nem sempre você vai entender. Mas Deus está falando para você, eu gostaria de, se for possível, leia de novo, veja de novo.
Não vale a pena você sofrer nas coisas que aconteceram no passado. Mas Deus está vendo para você agora, nas bênçãos, na sua vida hoje. Que Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Toma posição em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu peço que você, meu irmão, minha irmã, a graça eu possa te abençoar grandemente. Todos vocês, nessa semana, fortalecer o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Pessoas que estão na sua casa, no seu trabalho, viajando, que estão em casa. Pessoas, ó Pai, que estão nos hospitais, nos asilos, nas creches, na casa de recuperação. Pessoas que moram na rua. Pai, transforma a vida de cada um deste mundo para se transformar um homem, transformar nas coisas maravilhosas do Senhor na vida deles, meu Pai. Senhor Deus poderoso, tira a mágoa, tira a tristeza na vida deles, mas uma vida nova, renovada, restaurada na presença do Deus Altíssimo. Nessa mensagem, ó Pai, eu te peço, Pai, todas as pessoas que estão enfermas, que seja curado. Pessoas que estão chateadas no passado, coloca no esquecimento. Não sofra no passado de novo, mas o poder do Senhor quer que você tenha uma vida transformada hoje. Em nome de Jesus. O homem não é capaz de fazer nada, mas o poder do Senhor, em Salvador Jesus Cristo, ele pode, todos aqueles que crê e permaneçam na presença do Senhor. Senhor Deus poderoso, muito obrigado, Pai. Todas as pessoas agora, que Deus está abençoando na vida dele, Pai, que dá milagres, profetiza de cura, de restauração na vida deles, meu Pai. Senhor Deus poderoso, tira a mágoa, a tristeza, que tem uma vida renovada por dentro, por fora. Tem uma pessoa hoje, uma nova criatura, para que o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia permaneça poderosamente, hoje e sempre. Amém.